Olá, eu sou Herbert Bianchi, editor de vídeo, fã do seriado Scheider, exibido na TV brasileira em 1990, 91 e 92, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí uma personalidade muito forte e a gente vai saber também das suas obras, né? Ela nasceu Celie Sumuri, mas o mundo a conheceria como a escritora Julia Moon. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Julia, a gente já conhece bastante tempo já, Verdade, né? verdade. E eu fiquei surpreso da quantidade de obras que você fez. Acho que quando eu te conheci você tinha um só. Acho que sim, acho que sim. Da Vampiro, né? Isso. Né? E depois aí você se tornou aí Continuo com vampiros, cá entre nós. Tá bom, uma personalidade assim, muito conhecida, né? Do meio aí da escrita, da literatura, sem dúvida, né? Lilia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória. A grande parte dos internautas tem uma curiosidade do seguinte: o convidado escolheu, fez a escolha certa na profissão acadêmica e migrou para outra coisa que ela gosta, ou aquilo, ou realmente tá no caminho, ou ela se enganou no começo e fez, sei lá, exatas, não sei o que, depois voltou. Então fica à vontade. Então, Kendi, eu sou aqui de São Paulo, capital, né? Meu pai, ele veio do Japão, ele é japonês, e a minha mãe já é filha de japoneses. Então eu sou o famoso Nisei e meio, né? Porque a minha mãe já é sensei, não, sensei, e eu seria quase sensei. Né? Perfeito. E o meu pai tinha, ele já é falecido, uma profissão peculiar, né? Ele era desenhista, né? E ele desenhava aquelas placas de cinema, sabe que antigamente tinha? Sim, né? sim. Aquelas placas enormes que ficavam na fachada do cinema, era ele que desenhava tudo à mão, porque naquela época, até os anos 70, por aí, não existia aquela impressão gigante, né? que hoje em dia, tão como hoje em dia, até assim, passa filmes, né? Em placas gigantes, né? De painéis Então, gigantes. assim, hoje, filme e tal, né? Isso. Não, mas ele fazia a cena do filme e de cinemas assim. Pintava também? Desenhava tudo. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, ele fez aquele. O desenho do Ziraldo, do Marcelo Zona Sul, que tinha um garoto com uma mochila olhando para trás, assim, ele fez da altura do Cine Coral, no prédio do Cine Coral. Né? E a nossa casa, obviamente, não era tão grande, né? Então ele desenhava tudo aos pedacinhos, né? E só montava lá na hora. Né? Então ele gostava muito de desenhar, né? Ele tinha tido, assim, na mocidade tinha tido ambições assim, de ser realmente um pintor, artista plástico, né? Aí depois ele acabou sendo, vamos dizer assim, um artesão dentro da área de pintura, né? Muito então, interessante. eu já era fascinada por histórias, porque a vida do meu pai era cinema, né? E eu vivia no quintal da nossa casa, era o estúdio dele. Então eu via ele pintando aquela cena, 2001, né? Cenas de faroeste, então eram todas histórias, né? Então eu era fascinado por histórias, né? Contadas, seja lá como forem, né? De ficção, né? Ou de aventura, né? De ficção científica, de romance, etc, etc. Então desde pequenininha eu gostava muito de tudo isso, gostava de mangá, né? Gostava de filmes e gostava de tudo que contava histórias, né? Então, quando eu era pequena, eu herdei um pouquinho do talento do meu pai. Então eu desenhava mangás já desde pequenininha. Puxa, interessante. Só que naquela época, por exemplo, se hoje tivesse a internet do jeito que tem hoje, eu de repente teria colocado tudo lá na internet, né? E as pessoas poderiam até me conhecer pequenininha desenhando por aí. Mas na época não, né? Ficou tudo guardadinho na gaveta, né? Só os parentes viam e tal. Mas eram histórias que eles estavam contando de uma Quando forma. inventarem a máquina do tempo, aí você volta e... Pois é, quem sabe inclusive para resgatar, porque eu já nem sei mais o que são. Então eu já tinha essa vontade de contar histórias, né?
E eu sabia que eu deveria escrever, que deveria viver, eu deveria seguir uma carreira que tivesse a ver com isso, ou na área de desenho, ou na área de contar histórias, né? Bacana. E humanas mesmo, né? Área de Humanas. Então, o que aconteceu? Quando eu saí do colégio, eu prestei o exame na época vestibular, né? E entrei para a FAP, né? Para fazer comunicação. Né? Interessante. E aí trabalhei até o ano 2000 na área de propaganda. Que né? bacana. Fui diretora de arte. É bom isso daí porque ele amplia os horizontes, né? Sim. A palavra de ordem é a criatividade, Sim, né? sim. Inovação, né? Exatamente. E naquela época era tudo feito à mão, não existia Sim, o layout prancheta fotográfico. e tudo mais, Isso. né? As letras eram todas desenhadas. É, Sabe, o título era desenhado. eu usei régua-T. Isso, rebater, exatamente. Era tudo na mão, Sim. tudo na mão, né? Então, eu trabalhei nessa época, né? E aí no ano 2000, mais ou menos, eu fazia parte de agências de propaganda, mas na área a gente chamava de non-advertising, que é, né, mais na área de embalagens, de folhetaria, de todas as áreas que não exigiam mídia, né? Então, eu trabalhava mais nessa área gráfica. Prazo também, né? Muito prazo. Foi encomendava e a mensagem não era sua, né? É verdade. Você veiculava o que os outros pediam para você veicular, então você Mas era o meio só. Às vezes né? você corrigia o erro português, né? Antes de imprimir. Não, mas naquela época, pelo menos, a gente tinha revisores, tinha que tudo, bacana. tinha o redator, tinha cada um na sua área, né? Perfeito. Então, e aí no ano 2000, nos anos 90 começou a vir a internet, começou o computador a entrar no estúdio, né, da propaganda, então a gente começou a usar, né, os softwares da área gráfica, né? E no ano 2000 começou já a existir esse fenômeno da internet, que é você se tornar o astro, né? de uma mídia, né? De uma nova mídia. Né? Então eu comecei a escrever nessa época, porque antes eu tinha algumas coisas antigas que eu tinha feito quando criança, depois disso eu tinha esquecido completamente essa história de contação. Né? Então eu comecei a procurar algum passatempo dentro da internet, né? E comecei a procurar assim, coisas dentro da área literária, que eu gostava muito de ler, eu lia muito. Né? E uma das coisas que eu gostava de ler era a história de vampiros. Da Anne Rice, principalmente, né, que é a autora da Entrevista com o Vampiro. Né? E aí encontrei na internet um site de fãs da Anne Rice, né, que falavam tudo sobre ela, obviamente, né, e que também publicavam algumas histórias de vampiros escritas pelos fãs. Né? Interessante. Chamava Mundo Vampiro, com Y. Okay. Aí eu vi uma historinha de vampiros escrito lá e falei, poxa, que legal, né? Eu vou escrever também. Existe lá até hoje esse mundo vampiro? Eu acho que na internet, né, as coisas ficam meio que para sempre, né? Então se alguém não deletou, tá lá ainda, mas eu acho que não tá mais funcionando, assim, no sentido de ter um monte de gente e tal, né? Acessando. Mas foi um caminho, né? Foi um caminho. Daí mandei um conto. Daí quase imediatamente alguém me mandou um e-mail, que o e-mail era o e-mail mais rápido naquela época, né? Dizendo, puxa, eu gostei da sua história, eu tenho um grupo no Yahoo, lembra do Yahoo Group? Lembro. Né? E aí lá tem um monte de gente que gosta de escrever histórias de vampiros, né? E a gente chama tinta rubra, né? Então você não quer entrar lá, né? Aí entrei e tinha umas 60 pessoas lá, né? E daí tinha tudo, tinha poesia, tinha várias coisas de pessoas que gostavam de histórias de vampiros, né? E aí eu entrei lá, depois de 6 meses eu estava lá já meio como moderadora, né? Já tinha 600 pessoas mais ou menos, né, lá dentro, e comecei a escrever toda noite uma história de vampiro, né? E foi assim que foi, porque no começo isso era um passatempo para mim, mas acho que você sabe, né, que quando você escreve muito, começa a escrever melhor, né? Quando você treina, né? Além do talento, você tem que ter o treinamento, né? E aí eu comecei a aperfeiçoar, né, o que eu estava escrevendo, eu comecei a sentir a reação do público, porque era uma pequena amostragem, né, de um público maior, e eles comentavam o que estavam achando, né? Eu percebia quando eles não entendiam alguma coisa, alguma intenção que eu queria passar e não tinha passado, né? Então coisas assim, desse tipo de detalhes, né?
E aí, em 2003, eu resolvi lançar o primeiro livro. E durante todo esse tempo, eu estive trabalhando como publicitária também, né? Então, eu fazia isso à noite, nos fins de semana. E foi aí que começou. Qual foi a primeira obra aí? A minha primeira obra foi 10 contos dessa época da Tinta Rubra. São 10 contos que eu escolhi entre os que eu tinha publicado lá, né? E eu publiquei por conta própria. Paguei do meu bolso, né? E publiquei. Aí o meu amigo, que era um dos diretores de arte também, né? O Beleto, ele fez a capa para mim, né? E o pessoal do estúdio fez todo o miolo para mim. Mas é bacana que é uma colaboração, né? Sim, e chamou-se Luar de Vampiros, porque nesse grupo aí da Tinta Rubra eu tinha adotado esse nome, Julia Moon. Ok, Né? perfeito. Então, tá. como Moon é lua, então Luar de Vampiros, né? E Sim. foi o nome do meu primeiro livro. Que bacana. E a partir daí, A partir eu quero daí... fazer mais, né? Não sabia muito, né? Se eu queria fazer mais, porque naquela época, hoje em dia, né, a gente pode até publicar livros digitais da Amazon, tudo, né? Então é muito mais acessível você publicar alguma coisa. Naquela época você só poderia publicar, a gente só pensava em termos de papel, livros de papel. É verdade. Né? Apesar que é mais gostoso, hein? Eu prefiro também. Mas assim, era uma coisa muito impalpável você ver, sabe? Você tem que ver que exigiu uma mudança de mentalidade essa coisa da gente ler na telinha, né? Na telona, não sei lá. Né? Então, parecia que você não estava sendo escritor, que o negócio estava dentro do computador. Né? Agora, quando você tem um livro, que nem o meu primeiro livro que eu peguei, né? Aí quando eu tive esse livro nas mãos, daí eu pensei, puxa, né? Eu me senti escritora. E você não republicou ele? Não. Olha, eu tenho que confessar que andei republicando alguns dos contos, né? Em coletâneas que eu andei lançando. Né? Legal. E você veja, nesse primeiro instante eu escrevia muito conto mesmo. Porque eu comecei com isso, né? Com contos. Né? Depois acabou virando história completa, né? Acabou virando, né? Acabou virando. Eu sei que você trouxe alguns livros aí, queria mostrar aqui para o pessoal aqui. Olha, esse daqui que eu trouxe é o meu primeiro romance mesmo, então não são esse contos, que é o né? Vampiro, a Mulher, isso? Isso, a mulher. Tá pensando, acabou o reinado dos outros. É verdade. Não, mas uma vampira, que surgiu uma vampira japonesa era diferente. Né? Exatamente. Então, este ideograma que está aqui, está escrito Kaori. Ok, né? Tá. E Kaori é o nome da personagem. E também, em japonês, significa fragrância, né? Perfume. Né? Isso. Então, a minha personagem, a Kaori, ela é uma vampira japonesa. Cheirosa. Isso mesmo. Sabe, existem algumas pessoas que têm um encanto natural, um fascínio. Não é uma coisa nem sexual, é uma coisa assim de encantamento que transmite aos outros. Então, por onde, ela às vezes não é a mais bonita, né? Não é a que fala mais, mas ela entra em algum ambiente, você percebe que ela toma conta de um certo encantamento. Né? E esse encantamento eu quis traduzir num perfume. Né? Interessante. Então, ela é uma pessoa realmente encantadora. Então, ela entra no ambiente e todo mundo fica tocado por alguma coisa impalpável, né? Que seria o perfume. Legal, né? deixa eu segurar aqui. E depois, o que veio aqui? Então, aí nesse livro eu apresentei a Kaori, né? Metade do livro se passa no Japão feudal, então conto como era a vida dela no Japão, até ela vira vampira, né? Isso. E a outra metade já se passa aqui no Brasil. Né? Mas é imortal, né? Então, ela é imortal, então. Ela passando. Aí depois disso veio Kaori 2, né? Que se chama. Inclusive mais grosso, né? Mais grosso, porque. É tudo passado no Brasil? Esse daqui é todinho passado no Brasil e tem algumas reminiscências de alguns personagens que se passam no Japão. Né? Se chama Coração de Vampira, né? Porque. Vamos dizer que ela também se sente tocada por um outro personagem, né, que é tão sedutor quanto ela, né, e que é um personagem brasileiro, que é o Boto. Né, então ela encontra um personagem brasileiro que tem o mesmo grau, vamos dizer assim, de sedução que ela. Né,
Mas na verdade não é um romance de amor, sabe? Sim. É aventura, né? Então existe uma organização que estuda criaturas sobrenaturais, né? Que é uma espécie de ONG que cuida, né, da ecologia do imaginário, né? Que existe um relacionamento da Kaori e de outros personagens sobrenaturais com essa organização. Então lá existem os cientistas, os estudiosos de cada espécie, né? Existem criaturas sobrenaturais que têm determinados objetivos, né, de dominação, e tem outros que não, né, que querem se imiscuir nesse meio ambiente junto com os humanos de uma forma harmônica. Então tem todo um lado acho que até tem um pouco de reflexão sobre o que é o papel de cada pessoa e reflexão sobre a importância da diversidade, né? Interessante. Esse foi em 2000 e... Esse foi em 2000 aquele foi em 2009, Tá. Esse daqui foi em 2012. 2012, perfeito. Isso, né? Tá. E ali, depois desses dois livros, eu lancei esse livrinho pequeno da Kaori, né? Tá. Que se chama Kaori e os Samurais Sem Braço, né? Então, eu queria fazer uma história de samurai. Né? Então, eu peguei um pedacinho da vida dela no Japão e contei aqui. Eu sou descendente de samurais. É mesmo? Tem Você espada. sabe que eu também? Ah, que Mas eu não tenho espada, não é nada disso, Sim. mas na origem era de uma família de samurais. Que bacana. Legal. Muito legal. Então, e aqui eu também queria contar um pouco, passar um pouco do clima dos contos folclóricos japoneses, dos contos de fadas japoneses. Né? Então, aparece o Oni, que é o demônio, né? Aparece o Jorogumo, que é uma mulher-aranha, né? E por último, são 3 aventuras da Kaori e esse samurai que não tem o braço esquerdo. Né? E ele é um matador de monstros. Né? Então, quando ele enfrenta os monstros, o braço esquerdo volta. Porque ele vendeu, né, aos demônios para conseguir poder na hora que precisasse o braço esquerdo. Né? Então, volta e ele se torna um exímio espadachim. Né? Interessante, bacana. E a terceira aventura é de uma criatura que eu criei, que se chama Shinko, que é o nada, o vazio. Né? E ele se alimenta das emoções humanas. Né? Interessante, muito profundo. Parabéns, viu? Obrigada. Pô, a gente tem aqui assistindo a gente lá o professor Clóvis Rosa, o professor Eliezer, que são professores universitários aí, e que devem estar gostando aí do nosso bate-papo aí. Né? Legal. Depois. Bom, eu tenho esses 3 livros que são os livros mais novos. Né? Então, esse daqui é um livro juvenil que eu escrevi, ele foi publicado pela SESI, né? Eu escrevi a 4 mãos, uma autora muito boa chamada Regina Drummond. Né? Ela já é super premiada na área da literatura infantil juvenil. Parece de mangá, né? Parece, porque a menina ela é uma cosplayer. Ela faz cosplay de personagens de mangá, ela vive na Liberdade, né, naquelas lojinhas da Liberdade, tá? Então a artista, né? É um cotidiano mesmo, né? Isso, o nome dela é Fabiana Shizue, que fez essa capa muito bonitinha. Sem dúvida, Né? Nossa, maravilhoso aqui. Né? Olha, e grossos os livros, hein? Esse daqui tem quase 400 páginas. Pois é, e é uma história de uma menina que ela chama a gótica que não gostava de fantasmas. Né? Ela é gótica, ela gosta de andar de preto, então, mas ela odeia que falem de fantasmas porque ela perdeu os pais, né? E ela tem uma irmãzinha que vê fantasmas, inclusive os pais. Né? Interessante. Aí ela fala, eu não acredito. Tomara que o Netflix um dia conheça. Pois é. A tua obra aí vira uma minissérie, né? Ah, seria muito bom. Porque a Kaori pode ir a qualquer lugar do mundo, né? Pois é, ela E pode voltar no tempo, Sim. pode ir para o futuro, já que ela é imortal. Exatamente. O bom de criaturas sobrenaturais é isso. Permite que você crie um universo onde você possa fazer reflexões sobre as nossas próprias limitações. Né? E a Kaori é alter ego seu ou não? Eu acho que todos os personagens são. Certo. Tanto os vilões quanto
O escritor põe um pouquinho Isso de faz cada um. bem, faz bem. É Né? verdade, é. E hoje em dia, vamos convir que é melhor os vilões assim, de ficção do que os que tem no dia a dia. Não, sim, verdade. No dia a dia tem muito grande. Então é melhor a gente tomar cuidado. Esse daqui é um livro que eu te falei, é uma coletânea de contos. Né? Então, alguns dos contos que saíram nos meus livros anteriores estão aqui. Né? Chama Flores Mortais, porque é um livro só de histórias de vampiras, são mulheres. Certo. Né? E existem mulheres de todos os tipos. Né? E é vampiras empoderadas também. Deixa eu te mostrar, porque nesse daqui eu fiz as ilustrações das personagens. Ah, você mesmo fez? Sim. Putz, fantástico, fantástico. Depois nós Essa é vamos uma colocar- vampira roqueira. Vamos colocar algumas. Depois você manda algumas imagens aí que a gente Com ilustra certeza. aqui no fundo aqui também, né? Com certeza. E você sabe que Parabéns. o que eu quis fazer nesse livro é mostrar vários tipos de mulheres. Né? Na verdade, as vampiras, antes de tudo, elas são mulheres. Né? Então, por exemplo, no conto A Santa dos Meninos de Rua, é uma história sobre crianças que não têm nenhum tipo de proteção familiar, né? E que sonham com uma lenda urbana que diz que existe uma mulher muito branca, muito linda, né? Que um dia fez a proposta para um menino de rua de levá-lo com ela, né? E ele nunca mais ia sofrer. Né? E aí o menino foi embora com ela. Então todos os meninos de rua sonham que ela volte para tirá-los, né, dessa vida difícil. Né? E aí no conto o menino encontra essa mulher. Né? Então, e aí então eu quis ter uma outra que fala de uma briga entre irmãs, só que as irmãs são vampiras. Né? Então aquele ciúme, aquela concorrência que às vezes existe entre as mulheres, né? É como seria com duas vampiras que são irmãs. Né? Então, tem vários aspectos do feminino, né, que acho que dá para abordar de uma forma interessante quando você não é mais uma mulher, você é uma vampira. Né? Esse daqui é o último livro, mas esse livro não é meu. Eu faço uma pequena parte dele, né? E é sobre outras minhas paixões, que são os gatos. Né? Então, foi publicado pela Cisto, que também publicou Flores Mortais. Né? A ideia era inicial minha, que eu sugeri para o editor, o Walter Gerno, era fazer uma história só com histórias de gatos, né? Mas histórias fantásticas. Aí ele gostou da ideia dos gatos, mas aí ele já mudou tudo. Né? E eu acho que ficou melhor. Chama-se Fofelinos, né? E tem histórias de gatos fantásticas, tem um monte de desenhos. Esses daqui são alguns dos meus desenhos. Bacana. Tem gato vampiro aí também? Ia ter, mas no fim acabou que não. Mas tem vários contos, né, de escritoras, a Dani Fernandes, né? Tem o conto do Walter Gerno, que ele é escritor também muito bom. Né? Tem um conto da Marta Argel. Né? Convida elas para vir para serem entrevistadas aqui também. Com certeza. Você vai ficar cercado de vampiras. Eu já sei, vou trazer, colocar dentes de alho. Olha, dá uma olhadinha. E aqui a minha contribuição é quadrinhos. Que maravilha, né? Nós vamos colocar algumas coisas. Não. Viu, Julia? E a gente vai pôr ali uns dentes de alho ali e colocar um... Mas aí elas não vêm. Você Nem não bala tá de prata. entendendo. Balas de prata é lobisomem, você está fazendo uma confusão. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Então é isso. Então, se por acaso, todos esses livros, menos esses daqui que são tá um pouquinho fora de catálogo por enquanto. Tá, porque... mas você vai colocar onde que são encontrados, né? Sim. Tá, perfeito. Esses daqui vão ser relançados agora pela Cisto. Segura aqui esses três aqui, eu seguro esses três aqui, né? Tá. Nós vamos colocar suas redes sociais aqui, ok? Que você colocou, né? E, Julia, muito obrigado. Eu que Fiquei agradeço. muito feliz aqui em te reencontrar, ver que a tua produção literária cresceu bastante, tá? Obrigada. E sempre bem-vinda aqui no programa Você é Top, tá bom? Nossa, foi um prazer, muito bom te ver de novo, né? Obrigado. E vamos continuar, né, amigo? Vamos continuar. Mas vamos em frente. Né? Internautas, com os agradecimentos, então, essa fantástica escritora, Julia Moon, nós finalizamos mais um Você é Top.
Grande abraço e até a próxima.